Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. No momento, falando de Jesus, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para gravar esse vídeo, especialmente para o canal Examinando as Escrituras com Luiz Aquino. Quero testemunhar o que o Senhor fez hoje na minha vida. Eu quero dizer que faz dias que eu não gravo os vídeos, porque um desânimo cercou a minha vida, algo terrível, o inimigo falando na minha mente, falando que o Espírito Santo não estava em mim, falando várias coisas para me desanimar, e eu estava dando ouvidos à voz do inimigo, e o desânimo vinha, e até o irmão Aquino mandou um e-mail para mim, falando, tentando falar algo para mim, da parte do Senhor. Eu comecei a ver e refletir no que ele falou e pensei, sim, quem que não tem pecado? Eu tenho pecado. E comecei a reconhecer que errei também muito nessa vida. Sim, eu sou pecadora. E no final de semana não consegui. Até pensei em gravar. E o desânimo veio, a tristeza veio, algo muito ruim dentro do meu coração. E hoje pela manhã acordei para ler a palavra do Senhor, para orar, orei. E durante o dia eu comecei, o Espírito Santo começou a falar para mim, falar comigo, através do versículo da Bíblia ali, e eu estava muito desanimado. Falei, nossa, parece, eu não sei o que eu estou, parece que eu estou afastada, desviada da presença de Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sinto a presença de Deus. E comecei, daí eu abri a palavra do Senhor lá, que falava no livro de João, só que eu não achei nessa Bíblia aqui. Eu abri na outra, não sei se eu marquei o versículo errado, mas falava que se o Filho de Deus, se a gente obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, e nem não desviar nem para a direita nem para a esquerda, se obedecer ao Senhor, se continuar firme, e o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Essa é a mensagem, essa é a mais marcante. Falei, sim, Senhor, me liberta. Se eu estou em grilhões, cadeias espirituais, me liberta. Eu preciso de Ti, Senhor. E a minha alma começou a clamar. Aí o Senhor começou a dar versículos. O Espírito Santo começou a me dar versículos da palavra do Senhor. E na hora do almoço, então eu consegui consagrar pela misericórdia de Deus até o meio-dia. E eu fui descansar o almoço depois, lá em cima, e eu coloquei, escuta aí, irmão Luiz Aquino do Examinando as Escrituras, e eu coloquei o vídeo seu para ouvir, que eu vi que tinha o vídeo lá. Eu fico ansiosa quando tem vídeo. Falei, não, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu vou escutar. Só que tava tipo um sono, não tinha pedaço que eu dormia, e quando acordava eu ficava tipo maravilhado. Falei, meu Deus, Deus está falando comigo, meu Deus do céu. Eu vi que o Espírito Santo estava usando a boca do servo do Senhor para falar comigo. Quando cheguei em casa, eu fui escutar. Eu fui escutar a mensagem
tremendamente, como Deus usou o servo do Senhor, meu Deus. O Espírito de Deus me visitou de uma forma tão linda. Eu não conseguia parar, caí dos joelhos chorando. Da mesma hora que ele estava falando em língua, ele falava em línguas lá. A obra que Deus fez na vida do irmão Aquino foi linda, foi forte para levantar um servo de Deus, para ajudar, para nos restaurar, porque nossa esperança, a minha esperança tinha se ido embora. Tudo que aconteceu na nossa vida, na vida da minha família, o inimigo começou a ganhar campo. O inimigo começou a ganhar campo porque foi falha minha também, porque eu devia guerrear, eu devia lutar, e eu não estava levando a sério mesmo. Não estava levando a sério as coisas de Deus. E ali o irmão Aquino, ele abriu o versículo. Eu quero compartilhar com vocês. Esse versículo é demais. Lá em Isaías 15, primeiro 15. Isaías 1, 15 até o 20. Pô, escuta só. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha só a receita. Esse versículo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E daí aqui o convite da graça, no 18. Se nós fazermos tudo isso, o Senhor diz: vinde, então argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata. É um dos versículos que ele tinha falado comigo hoje. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como uma branca lã. Se quiserdes obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas olha só, se a gente não obedecer, é sério, a palavra do Senhor é sério. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Sim, é só a misericórdia do Senhor que pode nos livrar. Vamos fazer o que o Espírito Santo está falando, para nos purificar, limpar o nosso coração. Eu caí em terra aqui, eu não conseguia parar de chorar, de falar com Deus. Amado, nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos tirar dessa terra. O que nós queremos mais dessa terra? O que nós queremos mais deste mundo perecível? Aqui tudo vai acabar. Aqui tudo vai ser destruído. Mas o Senhor vai nos resgatar como noiva, purificada e lavada. Mas nós temos que ser pecadores remidos, sim, lavados por esse sangue. Nós temos que dar lugar para que o Senhor nos limpe. Temos que dar lugar para que o Espírito Santo faça uma obra linda no nosso coração. E no momento que estava aqui,
ouvindo o servo do Senhor, que eu caí de joelho, eu vi o Senhor entrando ali. Charamanda lá, baixura, bácia. O Senhor não nos deixa, mas se nós deixá-lo, Ele nos deixa. Se nós deixar a Ele, não podemos esquecer. Nós precisamos se achegar a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. É a última hora, como Paulo dizia, filhinhos, já é a última hora. Foi a última hora para eles, quem sabe para nós. Seja a última hora, mas não importa. Como o irmão Aquino disse, imagine se eu não obedecesse a voz do Senhor, o mal sobreviria sobre a minha casa. Imagine se eu voltasse lá para aquele túnel, para aquele lugar, e nunca mais tivesse a oportunidade de consertar os meus caminhos, melhorar os meus caminhos. Deus usou o servo do Senhor com autoridade hoje. Eu estou emocionada. Eu quero agradecer primeiramente ao Espírito Santo, que não olhou para minhas fraquezas, que não olhou para minha arrogância, não olhou para minha soberba. Sim, eu querendo fazer justiça com as minhas mãos. Sim, queridos, é uma confissão, querendo fazer justiça com as minhas mãos. De que jeito? Me vingando. Não que eu quisesse prejudicar a pessoa, não. Como eu me separei, eu querendo dar o troco, queridos. Não é assim. Não é assim. Nós temos que nos limpar. Não importa se aquela pessoa não quis se limpar. O Espírito Santo falando, filha, se ele não quis se limpar, limpe-se você. Se o teu esposo não quer se limpar, limpe-se você, querida. É uma mensagem para vocês que estão nos ouvindo agora. Eu indico o canal do irmão Aquino. Porque olha só o que Deus está fazendo comigo, queridos. Eu estava me sentindo morta espiritual e o Espírito Santo veio me restaurar. Amada, comandaba, chorebácia. Eu agradeço, Senhor. Agradeço pela sua misericórdia. Porque eu não mereço. Não mereço. Mas Ele teve misericórdia de mim. Porque o inimigo, ele tenta colocar em nós desânimo, ou colocar soberba. Mas a palavra do Senhor diz, humilhai-vos. Humilhai-vos perante a face do Senhor. Limpai-vos. Purificai-vos. Lavai-vos. Convertei-vos dos vossos caminhos. Sim, ainda há tempo para nós. Mas, e se não houver mais oportunidade? Se a minha oportunidade acabar ou a sua? Vamos nos arrepender enquanto há tempo. Há tempo para você, mas não brinca. Não brinca com a palavra do Senhor. Não vamos brincar, isso serve para mim também. Vamos levar a sério as coisas de Deus. Vamos fazer com zelo. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos sim jejuar. Vamos sim orar. Vamos nos colocar, amada, comandai, para que o Espírito Santo possa te reerguer. Olha o que a religião fez conosco, nos separou da presença do Senhor. Sim, mas o coração quebrantado, ele une. O Senhor não resiste o coração quebrantado. É essa a receita do bolo. Um coração quebrantado, um coração limpo.
tirai a maldade dos vossos atos. Vamos tirar a maldade dos nossos atos. Vamos pedir ao Espírito Santo que sejamos sinceros, que não deixe nós ser falso com o nosso próximo. Sim, que haja sinceridade, temor, amor. Os frutos do Espírito. Onde há o Espírito Santo, há um coração limpo, há um coração quebrantado, há um coração temente. Glória a Deus. São essas palavras, é esse testemunho que eu quis dar hoje, agradecendo a Deus pelo canal Examinando as Escrituras, pelo servo do Senhor que não tem medido esforço, todo dia, de madrugada, está lá na igreja orando por nós. É a causa, Pai, é a causa de nós não ter desanimado. Tem alguém orando por nós. E vamos orar pelo servo do Senhor, como dizia o apóstolo Paulo: orai por mim para que me seja dada a palavra com ousadia, com autoridade, com sabedoria dos céus, no abrir da minha boca, que o Senhor possa me usar. Orai por mim também, porque sem o Espírito de Deus, eu pensava em gravar vídeo e falava, mas o que eu vou falar se eu estou vazia? É como se, quando a pessoa está vazia, é como uma lata vazia, faz só barulho. Mas o Espírito Santo estando aqui, dentro da gente, tomando a direção, todo mundo sente, todo mundo recebe. Por isso que vale a pena, né, irmão? Glória a Deus. Estou pedindo a direção do Senhor, do Espírito Santo, para ver para onde eu vou congregar. E o Senhor vai me dirigir. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Você que ouviu essas palavras e sentiu comigo a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, e sentiu no coração o desejo de receber também essa porção que o Espírito Santo oferece, deixai para todos aqueles que querem. Vinde, recebei, vinde, recebei, ainda há tempo de Bedecamanaia. Enche as lamparinas. A palavra do Senhor diz que a vinda do Senhor será como as 10 virgens, comparada a 10 virgens que tinha 5 loucas e 5 prudentes. Qual que nós devemos ser? As loucas ou as prudentes? Vamos ser prudentes, vamos comprar azeite. Quem que dá o azeite é o Espírito Santo na nossa vida. E hoje o Espírito Santo te convida para aceitar o Senhor Jesus, para conhecer o Espírito Santo e para que o Espírito Santo te faça você conhecer Jesus. Sim, o Senhor Jesus, Ele vive, Ele vive, vinde enquanto há tempo, vinde enquanto é hora, se delamanai, alabai, a oportunidade está acabando, Nemenécia. Vamos aproveitar enquanto é dia, Nemedécia, enquanto o Espírito Santo não brada dos céus. Balabachai, aí veio o noivo, Balabalabaxandarácia, Icabalabadácia, ora comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por tudo quanto tu tens feito por mim. Ó Pai querido, fica comigo, Espírito Santo, me guardando,
me livrando de todo mal. Xabalabaxandalabarromanassia, recamandole barrandarassedeia. Glória ao teu nome, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar aqui dentro do meu coração, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Ajuda esta pessoa que te aceitou, Senhor. Ajuda eles, Pai, receber o teu Espírito. Ó Espírito Santo, mostra o Pai a eles, revela-te a eles, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, bendito seja Deus. Oh glória, que gostoso sentir a presença de Deus. Não tem nada mais precioso, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo, é a presença de Deus. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.